Esse é o terceiro vídeo da nossa série que está comentando as medidas que o Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, está tomando para combater a crise econômica. Eu já gravei outros vídeos para comentar medidas que o Banco Central vem tomando. Eu recomendo que você veja esses vídeos e eu estou deixando o card aqui para você assistir caso não tenha visto. Beleza? Sobre esse vídeo, a gente vai direto ao ponto. A primeira medida que eu quero discutir com você é essa que está aparecendo na sua tela agora. Dispensa de provisionamento para renegociação de operações de crédito. Para você entender esta medida, é importante que você tenha visto o primeiro vídeo dessa nossa playlist. Porque no primeiro vídeo eu expliquei para você o custo, a composição do custo de crédito. E nesta composição eu expliquei o que é uma coisa chamada de PDD, Provisão de Devedores Duvidosos. E nesse primeiro vídeo eu expliquei com bastante detalhes e eu vou aqui só recapitular de uma maneira bem rápida. Provisão de devedores duvidosos nada mais é do que um percentual da grana que o banco empresta para o cliente que ele precisa provisionar em uma determinada conta. Veja isso com mais detalhes lá no primeiro vídeo. Fechado? Se você já sabe o que é PDD, o que a gente está falando aqui é o seguinte: os bancos estão dispensados de fazer esta provisão quando ele fizer uma renegociação para um cliente que já tinha uma operação de crédito e para um cliente que estava em dia com a sua operação de crédito. E isso é muito importante porque é exatamente por essa medida que você está vendo na mídia grandes bancos aí com campanhas e dizer para o cliente assim: olha cliente, se você está em dia com a sua operação, vem aqui conversar com a gente porque nós vamos prorrogar esse seu crédito por até 60, 90 dias aí dependendo da instituição, sem te cobrar nada mais por isso, sem te cobrar mais juros, sem te cobrar nada. Por que o banco está fazendo isso? Ele está fazendo uma renegociação e ao dizer que não vai cobrar juros do cliente, sim, ele está certo, porque o banco não vai cobrar, ele está estendendo o prazo, ele está estendendo o prazo de liquidez e sim, o banco está assumindo isso para evitar um calote, é verdade. Mas ele também está fazendo isso porque ele não vai precisar fazer nenhum provisionamento contábil nesta operação, porque se ele precisasse fazer esse provisionamento, certamente fazer esta renegociação teria um custo a mais para o banco. Então ele teria, sim, de abrir mão de juros com relação ao prazo e ainda teria um custo adicional, que é este custo contábil da provisão. Quando o Conselho Monetário Nacional autoriza que a instituição financeira não faça esse provisionamento neste caso, o Conselho Monetário Nacional está dizendo assim para a instituição financeira: olha, instituição financeira, vamos combinar uma coisa aqui, vamos renegociar aí com seus clientes e aí, ó, eu, Banco Central, não exijo que você faça esse seu provisionamento contábil e aí você, claro, vai precisar abrir mão de alguma coisa e aí o banco também está abrindo mão de cobrar um juros adicional em função de um prazo maior. Então, é uma operação conjunta, por assim dizer, e, claro, só está funcionando porque o Banco Central deixou de exigir esse provisionamento. Fechado? A outra medida que eu quero discutir com você nesse vídeo é essa que aparece na sua tela: redução do adicional de conservação de capital principal dos bancos. Então, o Conselho Monetário Nacional está reduzindo de 2,5% para 1,5% desta alíquota de capital dos bancos. Isso tem uma reversão, vai até 2022, o que significa dizer que, apesar de cair agora para 1,5%, ela vai subindo gradativamente até chegar a 2,5% de novo lá em março de 2022. Mas o que isso significa? Deixa eu te explicar. Para você entender isso, a gente precisa voltar algumas páginas e entender como é que funciona uma coisa chamada Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia basicamente é um acordo supranacional com o objetivo de diminuir o risco de crédito do sistema financeiro. E aí, lá na cidade de Basileia, que fica na Suíça, as principais economias do mundo acordaram que precisavam tomar algumas medidas para que o sistema financeiro não fosse tão vulnerável. Basicamente é isso, eu não vou te explicar a Basileia a fundo aqui. Uma das premissas do Acordo de Basileia é que as instituições financeiras tenham uma alocação do capital próprio em função do crédito concedido e que essa alocação de capital próprio em função do crédito concedido seja inclusive ponderada pelo risco do crédito que ele concedeu.
Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: se a instituição financeira empresta dinheiro para clientes que têm um potencial de perda maior, ela vai precisar fazer uma alocação maior dentro deste colchão de liquidez que ela precisa fazer. Então, entre várias medidas que o Acordo de Basileia sugere às nações, uma é que as instituições financeiras tenham um colchão anticíclico ponderado pelo risco de 2,5% do capital que está emprestado. Em outras palavras, se o banco empresta um valor X, 2,5% disso tem que ser grana do banco ali, guardadinho, bonitinho. Além de outras medidas que eu não vou discutir aqui, que o Acordo de Basileia prevê, tá? Não é só isso, existem outras, mas entendendo essa medida, vai ficar mais fácil a gente entender o que é essa redução do adicional de conservação de capital principal dos bancos. Basicamente, o que o Banco Central está dizendo é o seguinte: olha só, banco, a gente vai reduzir essa exigência de 2,5% de capital ponderado pelo risco e agora pode ser que seja apenas 1,5% e não mais 2,5%. O que isso na prática vai fazer é flexibilizar o empréstimo, flexibilizar as operações de crédito, porque o banco sabe que agora ele precisa provisionar menos. Então, eu já expliquei sobre PDD em outros vídeos dessa playlist, mas não é o PDD. Isso aqui é uma outra história, que é um outro provisionamento que o banco precisa fazer. Agora essa alíquota diminuiu. Essa medida, segundo o Banco Central, tem o potencial de expandir as operações de crédito em até 640 bilhões de reais. 640. É isso que vai chegar na economia? Não, não necessariamente. O que ele está dizendo é o seguinte: bancos, se vocês emprestavam um valor X, agora com essa simples mudança, vocês podem emprestar esse valor X mais 640 bilhões. E mais uma vez, é importante destacar que aqui não existe envolvimento de dinheiro do Banco Central, não existe envolvimento de dinheiro público, absolutamente nada. O que existe é uma flexibilização contábil dos bancos na hora de ofertar crédito. Fechado? Vamos falar de mais uma medida que o Banco Central trouxe, que é essa que aparece na sua tela agora, que é a redução do spread do nivelamento de liquidez. Para a gente entender isso, é importante que você tenha visto, mais uma vez, o primeiro vídeo, porque lá eu expliquei o depósito compulsório, quando os bancos recolhem um percentual da grana que entra junto ao Banco Central. Isso é o depósito compulsório. O que acontece é que se uma instituição deixa de fazer esse recolhimento do compulsório no dia ou faz parcial, ela vai ficar com um déficit na sua conta. Normalmente, como é que isso funciona? Se a instituição precisa cobrir isso, ela toma dinheiro no mercado interfinanceiro e vai lá e aloca no Banco Central, certo? Só que se ela não faz isso, se ela não repõe essa grana, se ela fica com um déficit, o Banco Central ele vai cobrar um spread por essa diferença, como se ele estivesse cobrando uma multa, uma penalização da instituição financeira por ela não ter feito essa cobertura na conta que ela precisa manter junto ao Banco Central. O que o Banco Central está fazendo agora é reduzindo esse spread para não penalizar as instituições financeiras que não fizerem esses recolhimentos de acordo com o que precisa ser feito no dia. E claro, vai precisar cobrir isso, mas a ideia aqui não é nem para liberação de crédito, é porque o Banco Central entendeu que neste momento da economia a operação de muitos bancos está trabalhando de maneira remota, funcionário fazendo home office, a estrutura não está como sempre foi e por conta disso os bancos podem enfrentar uma dificuldade operacional maior e ao enfrentar essa dificuldade operacional maior podem eventualmente ter esse déficit lá, não porque não tem grana, mas por uma questão operacional e por conta disso o Banco Central está reduzindo esse spread, essa cobrança adicional que ele faria à instituição financeira. Essa medida, por exemplo, não visa injetar dinheiro na economia, mas ela traz flexibilidade para a operação das instituições financeiras. Então, se a gente reparar, essas três medidas que a gente discutiu aqui, essas medidas elas não têm o objetivo de colocar mais dinheiro na economia, porque o Banco Central vai fazer um incentivo, vai comprar títulos ou coisa dessa natureza. O que essas medidas fazem é flexibilizar a contabilidade, flexibilizar a operação, flexibilizar o provisionamento, para que com essa flexibilidade as instituições financeiras possam emprestar e expandir mais a sua base de crédito e emprestar mais. Beleza? Então é importante a gente entender aonde entra cada uma dessas operações. Enquanto lá atrás a gente estava falando que o Banco Central ele vai emprestar dinheiro para as instituições financeiras com lastro e debêntures, a gente está dizendo que o Banco Central está usando o dinheiro do seu balanço e colocando na economia. Aqui não existe dinheiro do Banco Central envolvido nessa operação.
Sacou? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que depois que a gente terminar de postar esses vídeos, a gente vai compilar as principais perguntas e aí eu vou responder aqui em um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, confere a sua inscrição, ativa a notificação, porque amanhã tem o 4º vídeo dessa série e no 4º vídeo dessa série a gente vai comentar mais algumas medidas que o Banco Central vem tomando. A gente se vê lá. Tchau, tchau.